Gente, fazendo um vídeo aqui rápido para refalar do consignado. Já falei desse tema no dia 13 de março. Você já fez 5 meses, dia 13, né? Mas agora, como hoje estava vendo a matéria extensa no UOL, portal UOL, sobre o desrespeito que os bancos têm para com os aposentados e pensionistas, né? E as pensionistas principalmente, não respeitando nada, permitindo desconto irregular ou para outras entidades e tudo mais, eu entendi que merecia fazer outro vídeo alertando para isso. E o meu alerta não é diferente do que eu fiz no dia 13 de março deste ano. Tema consignado. Deveria ter falado também que era contra os previdenciários, contra o tema que já na época nem se avizinhava, né, falar da descontos ilegais. Começaram a aparecer alguma coisa dos descontos ilegais das entidades sobre os aposentados e pensionistas, né? E eu falei que o culpado era o governo, primeiro governo, qualquer governo. Isso aí começou no ano de 2021 através da permissão do Banco Central. Talvez o pequeno errinho ali foi dizendo que era o governo quando o Banco Central é algo independente. Desde 2020, o governo no Brasil é independente. O governo não, o Banco Central é independente do governo. Faz o que bem entender. Embora a gente sabe que quando se coloca lá o presidente do Banco Central, o governo tem a responsabilidade, né? Pelo presidente do Banco Central colocou. Esse governo aí, por exemplo, o governo Lula, presidente Lula, vamos dar nome aos bois, o ao boi, ele colocou esse tal de Galípolo, que pegou o juro que o Lula xingava todo dia que estava alto, porque o outro subiu, veio subindo desde o dia que o Lula entrou. Ele pegou o juro de 12,5% e subiu para 15%. Quer dizer, aí o Lula parou de xingar, porque o presidente dele deu um dedão do meio para ele e continuou subindo os juros, né? De 12,5% para 15%. Cada aumento de 1% significa que o governo vai pagar o povo, através dos impostos, vai pagar 80 bilhões de reais de juros para os banqueiros. Banqueiros, como o tema está dizendo, são os que permitem todo tipo de falcatrua em cima dos aposentados e pensionistas. Costumo falar que aposentados e aposentadas, pensionistas, já pega os dois, né? Pois bem, e na época eu falei que, na verdade, né, a origem de tudo está lá quando se permitiu o tal de consignado. Para mim, não devia, volto a insistir, já falei, agora inventaram de novo o governo Lula, porque foi ele que fez lá em 2006, 2007, não sei, já falei. Estudei para falar isso, mas agora não estou para falar isso, vou falar outra coisa, né? Falar mal dos bancos agora. E permitiu, que criou esse maldito empréstimo consignado. Isso não deveria existir. Já fiz mais de uma vez falando isso, porque sou contra, porque pessoas frágeis são obrigadas a fazer empréstimo para filhos ou para netos, ou até para parentes, que não são nenhum dos dois, para que eles gastem coisas, isso eu já falei aqui, não está proibido falar, quer dizer, proibido, negócio que eu não gosto, mas, por exemplo, usuário, que eu conheci uma senhora, tinha um filho usuário, e o filho ela fazia empréstimo para ele gastar. Toda vez que ela tinha um crédito, ela tinha que pegar, ela ficava sem dinheiro, na pior, não tinha dinheiro nem para comida, para farmácia, nada, e ele gastando dinheiro em outra coisa, né? Infelizmente, usuário. Mas se não houvesse o maldito consignado, ela não precisaria cair nessa cilada com relação ao filho. E eu conheço gente aqui com relação a neto, entendeu? Conheço. É mais de um. E netos e netas, né? Fazem o avô, a avó fazer empréstimo para eles comprarem carro em condições mais baratas e coisa.
filho, pai também, tem um caso na família, inclusive, pai, pega para filho comprar carro e depois fica aí, não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, um aposentado, né? Embora às vezes o salário seja bom, mas mais ou menos bom. 2.500, 2.800 é salário bom, né? Quem nem pagar aluguel, quando tira o maldito consignado que dá quanto é 30%, dá quase R$1.000, né? Eles permitem 30% mais 5 dá 40%. Então vai exatamente R$1.000. Você só fica com R$1.500, R$1.600. Como que paga aluguel e come e bebe, né? Por causa do consignado. Se não houvesse consignado, não haveria esse problema. Então, a origem do problema foi lá na criação do consignado, gente, lá nos primeiros governos Lula, tá? Lógico que depois disso afrouxar tudo e hoje até os bancos contribuem para a roubalheira, tá? No portal do UOL de hoje, o UOL, tá? De hoje, falando sobre isso. Vou ver se consigo colocar uma tela aqui, só para como é que diz? Registrar a minha informação aqui, para não passar. Agora não estou com o nome da jornalista, mas na tela vai ter. É uma jornalista, vi lá. Então, percebam que por que eu sou contra o maldito consignado? Porque cada vez vai afrouxando mais. Em 2021, para quem se esquece, foi o governo do homem aí, do golpista, né? Do tentativa de golpe aí, né? Que não gosta que fala, mas né? Tem os documentos. E aí eles falam que esse governo não tem culpa não. O governo tem culpa se fosse pegar lá atrás, entendeu? Vai ter culpa daqui uns dias com os que estão trabalhando na ativa. É outra bomba explodindo. Eu não gosto para dizer que eu não estou sabendo, né? Porque as pessoas têm a mania de falar assim, não, falou muito antes. Não, um pouco da minha área, né? Então já sei o que vai acontecer. Como eu venho falando consignado quando surgiu lá em 2000 e alguma coisinha, entendeu? Eu tinha conhecimento de causa porque eu conheci pessoas que trabalhavam só para fazer essas coisas, que não era falcatrua, trabalhava dentro da legalidade, mas que permitia que os aposentados e os pensionistas fossem falcatruados. Arranjei um verbo aqui, falcatruados. E tá aí, virou isso aí. E agora fica difícil para tirar, né? São bilhões envolvidos, né? Deveria multar os bancos, porque os bancos já ganharam bilhões e bilhões e bilhões com roubalheira em cima de extorsivos juros em cima dos aposentados e pensionistas, e agora deveria multar pelo menos para devolver o dinheiro que eles ajudaram as entidades suspeitas roubarem. Fiquei por aqui, entendeu? Mas isso mostra o tanto que eu já venho alertando há muito tempo sobre isso, desde meus primeiros vídeos, e é uma coisa que eu sempre achei que não deveria existir.